Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos aqui ao Gandolinha Alviverde, meu nome é Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, acabou de começar a transmissão aqui da entrevista da Leila Pereira para o Sport Center do ESPN. Acho que é uma entrevista interessante, acho que o foco na entrevista talvez não seja nem tanto Palmeiras, talvez seja como a visão da Leila Pereira de futebol, ela sendo mulher, porque hoje é o dia da mulher. Então acho interessante a gente dar uma olhada, acompanhar essa entrevista, tá rolando agora, eu vou dar play aqui, eu pausei. É, Bem, eu não vou mostrar a imagem porque eu não sei se pode dar problema, então eu só vou mostrar o áudio e provavelmente esse vídeo será editado, então talvez algumas coisas eu não mostre, talvez coisas mais desinteressantes. Então vamos lá, vou dar play aqui. Antes disso, né? Vou deixar aqui a nossa amiguinha aqui, ó, Leila Pereira, entrevistada de hoje lá no Sport Center. Dá espaço pra ela aqui, vai acompanhar a gente aqui no vídeo. Então vou dar play aqui, eu acho que vocês vão conseguir escutar, espero que o som esteja bom. Então bora lá. Queria te receber aqui, Leila. Seja muito bem-vinda. Olha, é um prazer, uma alegria nesse dia tão significativo para todas nós mulheres estarmos aqui celebrando o nosso dia, não só o nosso, de todas nós. E falando de futebol, Obrigada, né? Cláudia. Então, como eu falei, provavelmente essa entrevista vai ter um pouco de foco no Dia da Mulher. Mas vamos ver, eu acho que pode acontecer coisas interessantes aí. Vamos acompanhar. Terceira academia antes mesmo de acabar essa era, né? O sucesso é inegável, a manutenção do treinador eu entendo que é uma vitória e talvez a principal construção nesse começo de temporada. Mas a gente começa falando de futebol e puxando um pouquinho para essa coisa de ser mulher. Eu já li algumas entrevistas suas e eu acho que a gente tem um pensamento um pouco parecido em relação ao que é ser mulher em qualquer lugar. No mundo corporativo, no futebol, na televisão. Eu, antes de qualquer coisa, quero que as pessoas enxerguem a minha competência, o meu trabalho. E você também passa por isso, né? Muitas vezes o ser mulher entra como um ônus à frente do que está sendo feito. E na tua entrevista do Estadão de hoje, eu acho que isso fica bastante claro quando você fala que as mulheres te parabenizam e os homens te pedem reforços, porque eles enxergam ali que precisam te cobrar antes de qualquer coisa. Eu quero saber como é que você entra nesse espaço, como é que você dialoga com essa diferença, como é ser uma mulher num meio também tão masculino, mas pensando no futebol. O que você faz dentro do teu dia a dia para pensar, vão olhar o meu trabalho antes de qualquer coisa? Acho interessante essa pergunta aqui, que eu ia comentar isso nesse vídeo aqui sobre essa entrevista. Eu não li a entrevista inteira, eu só vi essa parte dela falando que as mulheres a parabenizam e os homens a cobram. Bem, vamos ver o que ela tem a dizer aqui sobre esse comentário e eu completo. Sabe, Dani, eu não tinha pensado por esse ponto de vista que você está me dizendo, quando eu digo que as mulheres, elas me parabenizam. Por quê? Porque elas se enxergam em mim. Entende? É uma coisa muito bacana, muito significativa, porque às vezes nesse meu dia a dia, enlouquecido, porque eu sou muito atarefada e eu amo o que eu faço, a gente não tem essa dimensão, entende? Então, quando as mulheres chegam em mim e falam, Leila, parabéns, você nos representa de uma forma espetacular. E eu fico muito orgulhosa disso. E é interessante isso, eu não tinha pensado nisso. Pode ser que... Porque é o que eu falei no Estadão. As mulheres me parabenizam, me elogiam, entendeu? Pelo meu trabalho. Sim. Muitos homens também, tá? Sim. Muitos. Mas as mulheres não me cobram reforços, não me cobram melhorias. Porque hoje, gente, criticar o Palmeiras hoje está difícil. É aquela coisa, elas sabem do teu esforço, né? Mas, exatamente, pode ser que os homens, eles queiram me cobrar, entendeu? Pô, como quem diz, Leila, que isso, uma mulher, entendeu, com tanto sucesso, à frente de um clube tão gigante, entende? Peraí, calma. E não é assim, entendeu? O que diferencia a gente, isso eu já falei várias vezes, não é o gênero, é a nossa capacidade, a nossa vontade, a nossa luta, que nós estamos aqui, todas nós. Sim. Entende? É por causa de muita luta, tá? Nós temos objetivos, claro. Entende? Então, isso é muito significativo, eu acho que para todas nós, sabe? E eu vou continuar lutando. E outra coisa também, eu não sou uma mulher muito
Sou sensível, sim, entendeu? Mas eu sou muito objetiva. E isso, às vezes, incomoda um pouco. Eu sei exatamente o que eu quero. Sim. Entende? Eu sei exatamente, eu observo. Não é? Eu sei o que é melhor para o meu clube, eu sei quais os próximos passos, mas também eu sou uma pessoa que eu tenho objetivos, eu sei onde chegar, Sim. mas eu também não tenho muitas convicções. Convicção é muito complicado, viu? Certeza A gente absoluta muda, de nada né? é positiva, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Leila, mas Bem, antes da gente continuar a próxima pergunta aqui, bem, essa fala do Estadão dela, pra mim, eu não vi a entrevista inteira, deve ter coisas interessantes talvez lá, mas essa fala dela falou que mulher não cobra, parabeniza e que homem pede reforço é uma frase completamente infeliz pra não falar outra coisa, né? Porque tem várias mulheres aí que acompanham, que fazem um trabalho na mídia aí do Palmeiras que cobram reforço. Posso dar um exemplo aqui, acho que a Viviane, que ajuda o Não Importa o Que Diga e tal. Eu não sei se ela tem uma página própria, eu sigo ela no Instagram. E, assim, frase completamente infeliz. Assim, eu concordo também que, com certeza, no meio do futebol e tal, tem muita gente que deve também comentar por aí na internet, deve ter, sim, coisas machistas na cabeça e talvez passam do ponto na hora da cobrança e falam coisas descabíveis também. E assim, mas isso é absurdo, mas falar que a gente que só o homem cobra é sacanagem, né? Não faz o menor sentido uma frase dessa. A gente cobra porque a gente quer ver o Palmeiras mais forte, porque foi prometido quando ela entrou que ela ia deixar o time cada vez mais forte. Foi prometido presente de Natal quase logo depois que acho que ela foi empossada. Ela falou que tinha conversas encaminhadas no dia da entrevista pro Palmeiras Pay. Então a gente não tá cobrando nada que não tenhamos prometido também, né? Sejamos francos, mas concordo que realmente deve ter gente que passa do ponto. Não tenho dúvida que tem gente que passa do ponto por causa dela ser mulher. Mas comentário completamente infeliz. E assim, dela falar que ela é objetiva, que ela sabe o que é melhor pro clube. Assim, pode ser que ela tenha boas intenções e quer realmente o melhor do clube, mas será que ela sabe fazer o que é melhor pro clube? Será que ela entende futebol? Porque assim, ela mandava na Crefisa, reitora, se não me engano, na FAM, e assim, duvidar da capacidade intelectual dela, eu não duvido. Mas será que ela tem o que tem que ter para ser, que é necessário para ser uma boa gerente de futebol? Porque futebol é um ramo, Crefisa, empréstimo bancário é outro ramo, FAM, que é a universidade, é outro ramo, são ramos diferentes. Você precisa de skills diferentes para conseguir se sobressair nesse ramo, entendeu? Ninguém tá falando que ela não sabe de nada, que ela não é estudada, que tudo que ela faz que ela é incompetente. Mas talvez no futebol ela seja. Precisa de outras skills, precisa de outros conhecimentos. Mas vamos continuar, ver se tem mais coisas interessantes aqui na entrevista. aproveitando até o seu gancho, porque, assim, primeiramente também feliz Dia da Mulher, eu acho que é muito legal estar nesse espaço entre 4 mulheres para trocar uma ideia também sobre futebol. Eu acho isso muito representativo, né? Sim. Porque a gente se entende nas nossas vivências, mas a gente também tem profissões que são questionadas através do futebol. E eu queria trazer para você também, para a gente descer para esse campo da bola, a cobrança, a exigência e o campo do Palmeiras. E os reforços que os torcedores tantos cobram. A gente tem até uma tela sobre entradas e saídas do Palmeiras, porque, querendo ou não, o torcedor... Tem muita torcedora que me mandou mensagem, falou, caramba, como é diferente, como é legal ver uma presidente, mulher num cargo de um time, podendo responder sobre isso, sobre contratação, sobre finanças, sobre chegada, sobre saída. A gente tem as chegadas do Palmeiras na gestão da Leila, Murilo, Jailson, Navarro, Lomba, Tabata, Merentiel e Flaco Lopes, e as saídas mais recentes ali, a gente destaca, né, a questão do Danilo e do Scarpa. Quando vem para o campo, então, quando o torcedor fala, Leila, reforço, 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 qual a resposta imediata você tem para isso? Tranquilidade, tá? O que eu faço sempre é valorizar o nosso elenco, que é um elenco extremamente vencedor, não é? E quando você tem um elenco muito vencedor, eu já disse diversas vezes também, o investimento precisa ser alto, entende? Então, eu fiz várias renovações, eu fiz várias readequações, não é, de salários. Sim. Para manter esse elenco forte. Nós temos que valorizar, gente, os nossos jogadores, quem está conosco, que estão lutando.
conquistamos vários títulos juntos, entende? Então, para vir alguém, ao vir algum atleta, é para agregar. Eu não quero fazer aposta. Claro que no futebol a gente nunca tem certeza de nada. É uma mudança no perfil de contratação, né, Leila? Porque se a gente pega o que ficou para trás no ano passado, vieram jogadores com perfil de aposta, com perfil de crescimento dentro do clube. Então agora houve uma mudança nessa busca. Sim, não, mas não foi o Atuesta, esses jogadores... Flaco, Merentiel... assim, não o foram próprio Gustavo apostas. Gomes, eles eram jogadores que talvez eles não fossem tão conhecidos aqui do grande público. Porque eu não me foco em nome, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? O nome não ganha campeonato, gente. O que ganha campeonato é arregaçar a manga, a gente tem o mesmo objetivo, entendeu? Temos um grupo unido com o mesmo objetivo, sem perder a vontade de vencer. Isso que diferencia o Palmeiras de outros clubes. Nós nunca perdemos a vontade da conquista. Que nós conquistamos muitas coisas, sabe? Poderíamos estar acomodados, mas nunca, ninguém lá. Entende? Então, não me enche os olhos, entendeu? Contratar por causa do nome. Eu não vou contratar por causa do nome. E outra coisa, quem contrata não é a Leila Pereira. Somos nós, sabe? É o departamento de futebol, é o meu diretor de futebol, entende? E se não vem a pessoa com aquele perfil, e às vezes, em muitos casos, nós identificamos o perfil que nós precisamos, não é? Mas quando começamos a negociar, não depende do Palmeiras, depende do outro clube. E de outros clubes também, né? Tem isso de também, né? De outros clubes, ou do clube daquele na qual eu tenho interesse naquele atleta, não é? Mas às vezes a gente impacta se o jogador... ele vale X, eu não vou pagar 10X. Certo. Porque eu sei exatamente qual é o valor. Entende? Eu não vou fazer loucura. Existe muito isso também. Eu me mutei porque minha cachorra tava latindo, então tá. Sobre a questão das contratações, né? Ela falou aí, fala que não contrata por nome. Não, primeiro ponto. Ela falou que não contratou apostas. Se não é aposta, por que então foi contratações erradas. Se eles tinham convicção de que as contratações que eles fizeram eram para chegar jogando ou para ajudar no elenco, então eles contrataram errado. O Atuesta, um ou outro jogo jogou bem, é muito. Jailson, eu até dei minha opinião no primeiro vídeo do canal. O Jailson realmente, eu acho que quando ele chegou, ele demonstrou que poderia ajudar, lesionou e hoje está horroroso. O Flaco Lopes, parece ter futebol, eu acho que realmente vai precisar de tempo para desenvolver, mas ele não chegou jogando e não vai jogar agora. O próprio Abel falou, ele e o Navarro não vão jogar agora. Então ele veio para desenvolver. Então se esses caras vieram para chegar jogando, a contratação então foi errada, né? Se não é aposta, veio errado. O Tabata também não mostrou, o Tabata não demonstrou nenhum futebol até hoje. Então, se eles vieram para chegar jogando e não for aposta, que ela falou agora na entrevista, então contratações erradas, contratou errado. Aí ela fala que a contratação não é só com ela, é com o diretor de futebol e com a equipe de futebol do Palmeiras. Então, alguém aí tá fazendo um serviço muito ruim. Então ela tem que analisar isso, né? Se ela gastou 100 milhões, se não me engano foi na casa de 100 milhões de reais nas contratações do ano passado, em Atuesta, Merentiel, Flaco Lopes, e esses caras não vieram para ajudar, e alguns já saíram, como é o caso do Merentiel, então a contratação foi errada. Alguém tá trabalhando mal, alguém tem que sair e entrar outro para substituir. Porque numa empresa séria, quando alguém não faz o serviço sério, é demitido. E é contratado alguém no lugar dessa pessoa. Ou é promovido alguém de baixo e contrata alguém para substituir embaixo. Alguma coisa tem que acontecer. Então a análise tem que ser feita. E a minha análise é de que se a contratação foi feita para chegar jogando ou ajudar e não acontece, a contratação tá errada. Então começa por aí. E novamente também ela fala que quando precisa contratar, realmente não depende só do Palmeiras, depende do outro clube que tá vendendo. Por que e ela fala que ela sabe qual que é o preço do jogador e sabe quando o time tá cobrando 10 vezes mais. Então ela também deveria saber quando você está necessitado, precisando de alguma coisa, o mercado ele cobra mais caro. Que nem aconteceu na pandemia. Você queria um componente de computador, estava tendo crise em chip, os componentes estavam mais caros, porque as pessoas precisavam. A mesma coisa que acontece no futebol. Todo mundo sabe que o Palmeiras precisa de um meia. Então vai todo mundo cobrar 10 vezes mais nesse meia. Por que não se contratou um meia no começo da temporada? Se já sabia que o Danilo ia sair,
Todo mundo sabia que o Danilo ia sair. Todo mundo. Ela mesma falou no meio da temporada passada que o Danilo ficava. Também deixando entender que provavelmente ele ia sair na virada da temporada. Então, se todo mundo sabia que ele ia sair, por que você não contratou um reforço antes dele sair? Porque o futebol também é... Você ir bem no futebol é você saber prever certas coisas. Então, se você sabe que o Danilo ia sair, contratasse alguém antes, porque aí o mercado ia ver que você não tá tão necessitado pela função. Mas não, deixou pra contratar depois, enrolou. Precisou o Abel pedir em algumas entrevistas, precisou o Atuesta sair da temporada pra falar, porra, agora a gente precisa. E aí vai todo mundo cobrar caro. Vamos continuar aqui na entrevista. O jogador que vale X, o empresário vê, mas é para o Palmeiras, é um Palmeiras que tem muito dinheiro, então dá para a gente inflacionar um pouco o mercado aqui. E quando a gente fala ainda de reforço do Palmeiras, é um Palmeiras que vai ter muitas competições. Quando você fala também da vontade de vencer do Palmeiras, a gente deve isso muito ao Abel. Ele consegue manter essa equipe muito entrosada e com muita vontade de vencer. Mas ainda assim, são tantas competições. Vão vir reforços, vão vir outros jogadores além desses que você conseguiu manter, porque já é uma grande coisa. Sim, claro que sim. Claro, eu estou ciente com a certeza de que nós precisamos de reforços por causa dessa quantidade de jogos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, entende? Mas eu tenho que ter tranquilidade, gente, porque o jogador é um investimento muito, muito alto, sabe? Então, eu costumo dizer também que isso se eu não tiver os pés no chão, se eu ficar ouvindo comentários, ficar lendo comentários, eu tenho que me reunir com a minha equipe e decidir o que é melhor para o Palmeiras. E é o que eu faço. Porque senão, o que acontece? Isso é um círculo, pode ser um círculo vicioso, que acontece em diversos clubes. Verdade. A torcida quer jogador, aí o dirigente inescrupuloso, entendeu? Vai nessa loucura, entendeu? Baseado no clamor popular, vai lá, compra o jogador. Não é? Investe uma fortuna, não dá certo, entende? Aí a torcida novamente, entendeu? Vai reclamar porque aquele jogador não deu certo, precisa contratar. E aí... outra coisa que eu também esqueci de falar, mas dá pra falar também, completando essa fala dela aí. O Palmeiras precisar contratar, nada tem a ver com o que o outro clube pede. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas... Por exemplo, no caso do Andrei Santos. Os caras queriam que ele jogasse a Copa, queria que ele voltasse no meio do ano. Mas será que não dava pra convencer eles para ele ficar até o final da temporada? A questão do Alan, que parece que já realmente não deve sair. Será que realmente não dá pra convencer os caras a vender o Alan? A culpa não é só do outro time que não quer vender. A culpa é nossa também que não consegue convencer esses caras e também da nossa equipe que não consegue analisar outros nomes ao mesmo tempo para quando esse cara não dá certo já ter outro encabeçado. E a torcida não quer jogador sem parar. A torcida quer o time jogando bem. E hoje, pro time jogar 100% bem, porque beleza, o time começa jogando o jogo com o time titular, a gente joga bem. Mas quando começa a sair vir as peças reservas, o time começa a decair. E a gente quer o time jogando bem. Então, pro time jogar bem 100% do jogo, a gente precisa de reforços. Porque quando troca, começa a jogar mal. Então, quais reforços a gente precisa? A gente precisa de um meio campo e precisa de um ponta. Ou de um meia para substituir o Scarpa. Por que não chegou esses reforços, entendeu? Não é questão de... a gente quer contratação o tempo todo, não sei o que. Não, a gente quer duas contratações pontuais. Quando a gente quer o centroavante, por que não veio o centroavante? Por que só na metade da temporada veio 2 atacantes apostas? Porque se eles contrataram eles com a visão de que eles iam chegar pra ajudar, então contratou errado. Entendeu? E vai ter gente que falar, não, mas também contratar um cara pra chegar jogando porque tinha o Rony, porque tem o Andy. Pessoal, contratar tem que vir alguém mais... quando você quer alguém pra ajudar o time, então tem que ser pelo menos alguém que saia do banco e ajude. Independente de quem tá lá. Porque o cara que tá lá, independente se é ídolo ou se não é ídolo, ele tá lá trabalhando. Quando no seu ambiente de trabalho, se você trabalha numa equipe, a sua equipe vai querer trabalhar melhor que você pra pegar uma promoção que poderia ser sua. Vai querer se você faz alguma função importante, vai querer trabalhar mais pra mostrar que talvez eles sejam mais competentes que você. No futebol não é diferente. Então, tem o Hendrick e o Rony. Por que vai contratar
alguém melhor que esses caras? Porque é um ambiente de trabalho e tem que ter competição. E até quando eles competem para ver qual que deles é melhor, quando esses caras que estão no banco entram, eles vão acabar querendo render mais, entendeu? Vão ter a tendência de render mais do que simplesmente contratar esses caras aí que, me desculpa, vieram para ser apostas. O próprio Abel falou que eles vieram para maturar. Não foram contratações, ela falou que não é, mas foram apostas sim. Porque se não forem, então contrataram completamente errado. Na minha empresa, as coisas acontecem do jeito que eu quero, sabe? Eu tenho comando. E no clube de futebol, não, sabe? Eu tenho um comando até um determinado limite. Passou dali, eu não tenho. Eu dependo de outro lado, eu dependo de outro clube, eu dependo do jogador querer vir para o Palmeiras. 100% quer vir para o Palmeiras, eu não tenho dúvida. Quem não quer liberar para o Palmeiras são os clubes, entende? Por quê? Porque o Palmeiras é um time equilibrado, o Palmeiras é um time organizado, o Palmeiras é um clube profissional. Vencedor. Extremamente vencedor, tá? Eu não deixo, o nosso departamento de futebol não tem influência política absolutamente nenhuma. Ele realmente é administrado profissionalmente, sabe? A nossa parte política nós fazemos no clube social. Eu tenho uma sorte muito grande, não é que eu tenho um apoio de quase 90% do nosso Conselho Deliberativo. Eu tenho certeza que os conselheiros que me apoiam, eles estão extremamente orgulhosos, porque eles fazem parte dessas conquistas. Porque se eu não tenho paz política dentro do clube, eu não tenho sossego para trabalhar no nosso futebol. Então, eu tenho um apoio muito grande, né, da parte política do Palmeiras, que eu só tenho a agradecer aos conselheiros que lutam bravamente ao meu lado, para que a gente esteja nesse nível. Não é que, olha, o Palmeiras, esse clube centenário, não é? Eu acho que nós nunca tivemos um período com tantas vitórias, com tantas conquistas. A gente acabou de fazer ali a comparação, entendeu? Falando dos períodos mais vitoriosos, e já está igual, só que ainda não acabou esse período. Não acabou, né? E nem vai acabar tão cedo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando em relação aos conselheiros, e aí, óbvio, a gente pensa muito claramente no Abel, que eu digo isso já desde a temporada passada, para mim é o principal nome, a principal estrela, entre aspas, desse time, porque é o que você falou, ele mantém ali a vontade de continuar vencendo títulos, o time que perde uma peça e ele acha outra de reposição, a recuperação de jogadores, a gente tem uma lista de elogios para fazer o trabalho dele. Mas ele também tem um temperamento difícil, né? Pelo menos para fora do clube, às vezes, ele passa a ser uma pessoa um pouco explosiva em alguns assuntos, em alguns momentos. Como é que é essa relação e como que é essa relação pensando no futuro do futebol, pensando nessa dinâmica que você falou de assim, eles escolhem, eu dou sim, eu dou não. Eu imagino que ele não quisesse, por exemplo, vender o Danilo, só que aí é uma questão financeira de mercado, vender um volante por um valor exorbitante. O Scarpa tinha um projeto de vida. Então, como é que é essa tratativa ali dentro com o Abel? Eu vou te falar claramente como eu sou uma pessoa extremamente transparente. Jamais eu venderia um atleta sem autorização do meu técnico. Jamais. Por preço nenhum. Por preço nenhum. Jamais. Como eu te falei, para entrar no clube, para adquirir um jogador, tem que ter o aval meu, do Abel e do Anderson Barros. E para vender, a mesma coisa. É óbvio, quando eu vendi o Danilo, houve essa conversa, sim, com o Abel. Leila, vai sair, precisa encontrar uma reposição. Isso ele sempre falou desde o começo, sem dúvida nenhuma, entendeu? E nós estamos buscando, sabe? Mas foi com a autorização dele. Eu jamais faria isso, jamais. O Scarpa, eu fiz, o contrato dele venceu. Aí era um projeto de vida dele. Era um projeto, né, eu fiz o possível e o impossível para ele ficar. Tudo que você possa imaginar, entende? Mas ele falou, presidente, é um projeto que eu tenho, eu gostaria muito de ter essa experiência, eu estou tendo essa oportunidade, entende? Também é aí que entra a cobrança a mim mesmo, entende? Eu não conseguir, não é aquilo que eu achava que fosse melhor para o Palmeiras. Foge do seu controle nesse momento, Foge do meu controle. Sim. É isso que me incomoda. Sim. Não crítica de torcedor, cobrança de torcedor, é cobrança a mim mesmo, entende? Mas com relação à saída de jogador... Tem um ok do Abel antes do Claro. negócio. E falando nisso... Eu não sou irresponsável, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a relação é boa com o Abel?
Então aí a gente vê como o Abel realmente, talvez ele que salve, né? E você viu o que ele falou. Ele falou, se vai vender, tem que trazer uma peça de reposição. Então ele já sabia. Por que não trouxe? Então já sabiam que ia vender. Por que não trouxe a reposição antes? Sabe? Isso que não dá pra entender. Se tivesse trazido antes, primeiro, já estaria com o jogador provavelmente acostumado com o time. O elenco, provavelmente teria conseguido um jogador bom, mais barato, porque o mercado não veria a gente desesperado pela posição. A questão do Scarpa realmente foi que nem ela falou. Eu acho que a questão do Scarpa foi mais talvez erros de gestões anteriores não ter tentado renovar antes com ele. Mas a questão do meio campo ainda não ter chegado é absurdo, entendeu? O próprio Abel falou, se vai vender alguém, tem que trazer alguém. Então por que não trouxe antes? A questão é antes. Se tivesse trazido antes, a gente não teria problemas de preço. Os times não fariam tanto jogo duro para vender os jogadores. A gente já estaria com um cara acostumado com o time quando ele entrasse, ele já nas competições importantes, ele renderia melhor do que quando ele for entrar agora. Porque se ele chegar, por exemplo, semana que vem, o cara vai estrear ou numa fase final de Paulista ou na Libertadores do Brasileirão, que são os campeonatos importantes. Então, ele vai já entrar com o carro andando, né? E ele poderia entrar com o carro dando partida ainda, que seria muito melhor, né? Já que o campeonato estadual é praticamente pré-temporada pra gente. Não sei se acabou a entrevista ou se eles vão pra outra parte. Mas bem, eles falaram um pouco do Abel. Acho que nada que a gente já não soubesse, a gente sabe que ele tem muito respaldo lá dentro. Falou um pouco da base. Até meio triste, assim, porque assim, a gente sabe que a base trabalha bem. A gente sabe que o Abel tem respaldo e ele é uma peça importante dentro do time. Com certeza é. Eu gostaria que... Eu acho que os repórteres poderiam ter feito perguntas mais... Não só de contratação. Metade deles foi falando de contratação, no final das contas. Mas eu gostaria que tivesse perguntado outras coisas, né? Por exemplo, se o Palmeiras... Ela falou que o Palmeiras não é um time rico. Um time equilibrado, tudo bem. Mas como a gente pode... Qual é o foco do Palmeiras em arrumar outras receitas? Eu acho que isso é um assunto interessante. Beleza, teve o Palmeiras Pay, mas tem algum outro projeto para arrumar outras receitas? Questão de outfit, né, do Palmeiras, que as camisetas são muito caras. Tem alguma possibilidade de fazer outras linhas? Esse gancho, existe algum planejamento, Leila? Porque a grande questão também é do futebol feminino não ficar distante de onde está a torcida do Palmeiras, que está mais concentrada na cidade de São Paulo, assim como o Palmeiras masculino treina na cidade de São Paulo, ele joga na cidade de São Paulo. Existe algum planejamento? Porque o futebol feminino ele precisa, às vezes, os torcedores querem estar presentes, mas não conseguem se deslocar. Existe uma questão de calendário, de horário de jogos que às vezes não colabora, que são jogos no meio da semana, no meio da tarde, que isso não ajuda mesmo a presença da torcida. Mas o distanciamento não é ruim? Existe algum planejamento de trazer esses atletas para dentro do CT, jogar com mais frequência no Allianz Parque também? Olha, mas elas têm jogado no Allianz Parque, inclusive com portões abertos. Isso, na final semifinal de campeonato brasileiro. Exatamente. A gente dá muita possibilidade do torcedor acompanhar o futebol feminino, entende? E eu acho que com o tempo, entende? O torcedor vai se habituar cada vez mais a acompanhar de perto o futebol feminino. Também as TVs televisionarem, não é? Sim. De uma forma mais abrangente o futebol feminino. Isso é importante. Eu acho que é algo que tem começado, a gente tem feito isso, a gente tem transmitido muito futebol feminino, a gente tem o Mina de Passe, que é o nosso programa que fala exclusivamente de futebol feminino, mas e trazer para dentro do centro de treinamento? Existe essa possibilidade? Assim, eu não estou entendendo. Treinar não, mas aqui na Barra Funda, às vezes elas treinam aqui. Sim, porque também, gente, não cabe. Como é que eu vou treinar o masculino, entendeu? E o feminino, nós temos 3 campos, não é? De vez em quando, elas vêm aqui treinar, sim. Sim. A gente tem números importantes da Bia Zanerato e a gente mostra para vocês, fãs de esportes, porque são números de uma jogadora ou a principal... Jogadora de bola, né? Muito provavelmente vai representar o Brasil na Copa, né? Também vai estar lá representando na seleção, né? Maior artilheira do Palmeiras feminino, ela tem 39 gols e o Palmeiras fez a renovação com a Bia Zanerato. Sim. É o grande reforço do Palmeiras nessa temporada? A renovação dela, né? Sim, claro que sim. Claro que sim. Isso é muito importante. Sempre nós valorizarmos
os nossos atletas, as nossas atletas, claro que sim, tá? Mas claro que a Bia sozinha, ela não consegue, não é? Então, nós temos um elenco muito forte no feminino. Mas voltando só com relação ao treinamento das meninas aqui, o que vai aproximar cada vez mais o público do futebol feminino não é o treinamento delas aqui na Barra Funda, entende? É vocês, jornalistas, abrirem mais espaço para o futebol feminino, entende? É como nós fazemos quando joga aqui no Allianz Parque, nós abrirmos os portões para cada vez mais público acompanhar as nossas atletas, entende? Então, é isso que vai fazer o futebol feminino cada vez ter um crescimento maior, a visibilidade. Inclusive com o Mina de Passe, que até faço o convite para o fã do esporte que não conhece, toda sexta-feira, 9h. Falando rapidinho sobre essa questão do futebol feminino. Nessa Leila tá certa mesmo. É fácil falar que estavam querendo falar que o Palmeiras tem que treinar o time em São Paulo, não sei o que, mas o que realmente deixa o futebol feminino mais forte, com mais atrativo às pessoas é a visibilidade, né? A gente vê o Brasileirão aí que começou recentemente. Nem todos os jogos são transmitidos e os times não sabiam se podiam transmitir os próprios jogos. Foi decidido, acho que um dia antes do jogo começar, o campeonato começar. Então, o que falta mesmo é a organização dos campeonatos, a organização da mídia. Nesse caso, ela realmente falou bem. Pois de esporte, agora há pouco, a Mancha Verde emitiu essa nota falando sobre a história do São Paulo jogar no Allianz Parque. Abre aspas. Nenhum equívoco cometido neste primeiro ano de gestão se equipara à inaceitável decisão de ceder o Allianz Parque ao clube que, décadas atrás, tentou tomar a nossa casa. Leila tomou tal medida sem consultar ninguém e, mesmo diante da repercussão negativa entre os palmeirenses, seguiu adiante com um acordo que só é bom para o nosso inimigo. Alheia às vozes divergentes, ela segue tomando decisões monocráticas e que parecem atender mais às suas aspirações pessoais do que aos interesses da coletividade palmeirense. A realização desta partida lamentável no Allianz Parque constitui uma afronta à nossa história. E é uma página tenebrosa a desonrar a memória dos bravos palestrinos da arrancada heróica que protegeram o nosso estádio do inimigo, fecha aspas, diz a Mancha Verde. Foi agora, né, de manhã. Agora há pouco, faz pouco mais de 2 horas que essa nota foi emitida pela Mancha Verde. Leila, como é que você se sente? Porque, assim, é realmente algo muito polêmico, os torcedores estão divididos em relação a isso, mas o Palmeiras já jogou no Morumbi, inclusive... Várias vezes. E tem uma matéria falando com os comerciantes também ali da Rua Palestra Itália, e eles também estão divididos. Alguns vão fechar o comércio, outros vão ficar com o comércio aberto, e eles seguem nessa polêmica, e está se aproximando o jogo. Então, Marcela, deixa eu contextualizar. Quando nós jogamos com Santos lá no Morumbi, o nosso departamento de futebol me consultou, que nós não poderíamos jogar aqui no Allianz Parque por causa de um show. Sim. E aí nós tínhamos algumas opções fora de São Paulo, aqui Barueri, Canindé. Sim. E aí eles me consultaram dizendo, Leila, o departamento de futebol prefere no Morumbi. Mas eu acho que você vai ter problema, vai ter muita polêmica. Aí eu perguntei, fiz a seguinte pergunta, o que é melhor para o futebol? Certo. Jogar, me responderam, jogar no Morumbi. Da comissão técnica mesmo. Comissão técnica. Comissão técnica, o diretor de futebol. Sim. Jogar no Morumbi. Falei, então tá bom. Então eu vou fazer o possível e o impossível para jogarmos no Morumbi. Entrei em contato com o presidente Júlio Casares, não é, para saber da possibilidade. E ele falou, Leila, não tem problema nenhum, tô ok. Entende? Vocês podem jogar aqui no Morumbi, como vocês já jogaram diversas vezes, entendeu? Eu acho que esqueceram da história do Palmeiras, né? Quantas vezes o Palmeiras não jogou no Morumbi? Se joga aqui no Morumbi, mas se nós precisarmos jogar no Allianz Parque, porque vão ter uma série de shows no Morumbi, ok para vocês? Não é? E assim, foi uma reciprocidade. A gente joga lá e vocês e o São Paulo poderia jogar no Allianz Parque? Eu falei, não tem problema nenhum, vamos fazer isso. Eu acho que a nota da... Diga. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa rivalidade, eu vou lutar por isso sempre, tá?
Sempre. Eu acho que cabe ao dirigente, ao presidente de um clube da grandeza do Palmeiras, não fomentar violência, entendeu? O que eu quero ver dentro do estádio, no Allianz Parque, ou quando o Palmeiras jogar no Morumbi, eu quero ver mulheres, crianças, famílias, e lá celebrar o nosso time, entende? É uma festa, é um espetáculo. Eu não quero ver barbárie, entendeu? De pessoas brigando, eu não vou fomentar isso jamais. Nós somos rivais dentro de campo. Fora de campo, nós dirigentes, nós vamos sempre fomentar o espetáculo, lutar pelo futebol, entende? Então é isso que eu quero e eu tenho certeza absoluta que é essa posição do presidente Júlio Casares também, que o mesmo problema que eu tenho, você pode ter certeza que ele teve. Sim. Também, entende? Então, jamais foi da minha cabeça, olha, o Palmeiras vai jogar no Morumbi. Nunca, a presidente Leila Pereira, ela nunca toma decisão sozinha. Sempre eu tenho os nossos diretores, eu tenho a nossa comissão técnica, eu tenho o nosso técnico, nós tomamos conta, exatamente, nós tomamos conta do Palmeiras em conjunto. Sempre somos nós, nunca eu, nunca, sabe? Então, foi uma decisão em conjunto pelo que fosse melhor para o futebol. Entende? Você tocou exatamente. Essa questão aí do estádio, da gente dividir o Allianz, eu não sei o que pensar, porque realmente o Palmeiras jogou no Morumbi muitas vezes e, tipo, os caras também ficar em pressão no estádio quando eles precisar é uma coisa que eu não tenho muita opinião. Eu entendo essa questão histórica, que o São Paulo realmente foi desgraçado com a gente no passado e entendo quem fala que não deveria jogar. Mas foi que nem ela falou, o que era melhor pro futebol? A comissão técnica, provavelmente do próprio Abel, falou que seria jogar no Morumbi. E aí ela quis atender o pedido do Abel. Ela fala que ela faz tudo pelo Abel, atendeu o pedido, quero jogar no Morumbi, porque fala que o Barueri tá um terrão. Não sei porque que o Canindé não pode ser, não é uma opção viável, não sei se lá tem um bom gramado, ou se, porque aí ela falou fora de São Paulo, Canindé é em São Paulo, até onde eu sei, né? Não tô enganado, mas... não sei o que pensar. Ela quis agradar, fazer o que foi pedido pela equipe de futebol. E foi necessário fazer esse empréstimo do Allianz Parque. Não sei o que pensar. Eu entendo quem não concorda, mas eu acho que nesse caso é complicado. Não tenho opinião. Não sei se sou a favor, se sou contra. Será que não... O que eu questiono é, será que não dava pra pegar jogar no Morumbi e não emprestar o Allianz Parque? Talvez os caras não deixassem, entendeu? Por isso que tiveram que ceder um pouco o Allianz Parque para eles. Não sei o que pensar. Sendo bem sincero, eu acho que cada um tem sua opinião nesse caso aí. Eu não sou nem a favor nem contra. Não sei, sabe? Não sei o que pensar. Que é questão de negociação. Ela quis agradar a equipe de futebol que queria jogar lá. Mas também sou contrário o São Paulo jogar no Allianz pela questão histórica, mas como que a gente vai agradar todo mundo? Entendeu? Não dá também. Então, meio complicado essa questão aí. Sendo bem sincero. É possível perfeitamente identificar essas pessoas e proibir a entrada dessa gente nos estádios. Quem cometeu qualquer... diante dessa identificação? E aí tô vislumbrando junto com você a possibilidade da gente melhorar o todo, sabe? Você estaria disposta, diante dessa identificação, por exemplo, de atuar com alguma medida... identificaram um sócio-torcedor envolvido, a puni-lo também esportivamente, por exemplo, esse sócio não entra no Allianz Parque? Até com reconhecimento facial, né? É claro. Lá no portão do Allianz. Exatamente. Né? Nós estamos implementando, né? Porque o estádio não está inteiro. Sim. Mas em curto período de tempo, nós vamos conseguir identificar 100% das pessoas que vão estar dentro do Allianz Parque. Isso, eu sei que o nosso tempo está acabando. Assim, né? Quase. A gente estava falando. Eu queria ficar 2 horas com vocês. A gente poderia conversar. Hoje é nosso dia, poxa. O Futebol 90 eles folgam hoje, tá tudo Mas certo. só para terminar, quando o Palmeiras jogou lá no Morumbi e o São Paulo vai jogar no Allianz, eu sou uma adepta, depois a gente conversa sobre esse assunto, sobre acabar com essa torcida única. Sim. Eu gostaria, sou totalmente contra a torcida única. Porque em Minas, Que bom ouvir isso. Você não sabe Minas como Gerais, fico feliz. Minas Gerais tem o 10%, no Rio a gente vê também. Em São Paulo, você acha que tem condições de ter torcida dividida? Teria que ter, gente, sabe? Mas isso depende de quem? Das autoridades, entende? Houve vandalismo, houve violência, pune essas pessoas. Eu não vejo punição nenhuma, entendeu? Não há nada, né, Lela?
Tá certo aqui a Leila aqui. Eu acho que em São Paulo parece que as torcidas organizadas estão se alinhando para tentar transformar a torcida visitante em algo possível. Teve uma reunião lá com o pessoal das organizações, com o PCC, mas realmente quem teria que, na verdade, cuidar desse assunto seria a segurança pública, né? Que deveria prender quem comete crimes, quem causa briga nos estádios. É bom saber o ponto da Leila nessa questão, que ela também é a favor da torcida visitante. Qual é a maior vaidade, divergência, Leila? Esse é o problema. Oi? A maior divergência entre as duas, entre a Libra e a Liga. E na tua percepção, entre todas as reuniões que vocês já tiveram agora, você imagina que vocês vão chegar assim nesse consenso? Porque se vocês não tiverem uma união no futebol, primeiro que já perde muito em relação à cota de TV. Vai ficar 18 de um lado e um pouco mais 22 clubes do outro. Mas eu acho, vou te falar uma coisa, se não chegar a um consenso, eu acho que fica inviável, viu? Aí o que vai, se não chegarmos a um consenso, porque sabe o que acontece? A gente chega num consenso em determinado assunto, aí começa a divergência. Divergência em outro, entende? Se nós não chegarmos num consenso nos 40 clubes, os clubes da Libra, em bloco, vão negociar o aspecto comercial em bloco, Onde entendeu? que entra a vaidade? Você falou vaidade. É maior do que a questão financeira da vaidade? Às vezes eu acho que sim, viu? Porque senão, todos nós ganharíamos, entendeu? Nós já diminuímos o percentual de quem ganha mais, o campeão do último colocado. Chegamos num número interessante, que vai, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, isso depende das receitas que nós conseguirmos com o investidor. Vai chegar a 3,4%, é muito pouco. Entre a diferença entre um e outro. Exatamente. Que é o que pede a Liga Forte Brasil, exatamente. inclusive. Se não chegar no acordo, vocês vão em bloco para gerir da forma de vocês. Da parte comercial, entende? Ô, Leila, nosso tempo está acabando. Os acréscimos estão acabando aqui já no Sport Center. Eu vou fazer uma pergunta sobre posições, então, já que a gente não precisa falar necessariamente em nomes. Falando um pouquinho sobre a Libra, acho que todos torcemos para que ela vá para frente o mais rápido possível, né? Porque não dá para ficar deixando a Liga Brasileira na mão da CBF. E, bem, ela não falou muita coisa, né? Só falou coisa que a gente já sabia, sabe? Que essa questão de cota, distribuição, acho que o maior problema é a cota, o dinheiro que eles vão distribuir pelo número de torcida, pelo engajamento. Isso que é o maior problema. Espero de verdade que eles sigam bastante o método inglês. E a cota, por mais que realmente quem tem mais torcida, quem tem mais jogo transmitido ganha mais, mas não é mas o time que ganha menos não é um valor tão assustador e baixo como é hoje, né? Tem time que ganha, acho que menos de 5 milhões de cota. É muito surreal, né? Que beleza. É nesse clima, então, que a gente encerra o nosso Sport Center e dá sequência, então. E finalizou aqui a entrevista dela. Então, pessoal, acho que ela falou bem sobre algumas coisas, principalmente depois quando começou a falar de gestão, que eu acho que realmente é o forte dela. A questão de contratações, eu deixei minha opinião aí. Essa fala dela de que homem contrata, exige reforço e a mulher parabeniza Nossa, é uma bela de uma abobrinha, né? Pra não falar outra coisa. Pelo amor de Deus, hein? Que fala infeliz, pra não falar outra coisa. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha gostado aí das análises. O vídeo foi cortado, eu cortei coisa que... Ela falou do avião, falou do futebol feminino, o que tinha que comentar, acho que eu comentei. Falou sobre a questão da Libra, mas não falou muita coisa interessante. Eu acho que poderia ter tido... Eu até falei que poderia ter perguntas melhores. Eles perguntaram algumas coisas interessantes depois, mas acho que poderia ter mais. Perguntar mais sobre essa questão da Libra, mais sobre o que ela acha sobre as SAFs. Tinha muita coisa que eles poderiam ter perguntado, não perguntaram. Quiseram focar quase tudo em contratação. A gente sabia que ela não ia explanar nada muito diferente do que a gente já sabia. Só mostrou a incompetência mesmo. E é o que eu falei. Ela como gestora parece ser muito boa. Mas na hora que tem que dirigir o futebol, não faz bem. Aí ela não faz bem. Primeiro porque ela não sabe, porque ela não é do meio esportivo, ela nunca dirigiu outra questão esportiva. Mas será que o Barros que tá com ela, o pessoal que acompanha ela na questão do futebol profissional, realmente é o pessoal mais qualificado? Né? Falando da questão de scouting, né? O pessoal que faz essas listas aí. Porque ela falou que Atuesta, Flaco Lopes, Merentiel, Navarro não vieram para ser apostas. Mas eles não se firmaram
e não ajudaram em nada. Então, e ela falou que eles não são apostas, então foi contratação errada, entendeu? Então, será que ela não deveria repensar o método de como é feita as contratações do Palmeiras? Quem faz esse scout? Não sei. Bem, fica aí a questão pra vocês aí. Comenta aí o que vocês acharam dessa entrevista aí. O que vocês acharam, o que vocês acham, quais são as suas opiniões. Deixa o like no vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no Gandolinha Alviverde. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!